Fala pessoal, bem-vindos ao canal Tem Ninja. Cá estamos nós de novo no podcast Tem Ninja. Já há algum tempo estávamos fora, estou aqui de novo com o Thiago, agora meu sócio, porque na época que a gente fazia o podcast ele não ocupava essa posição. E bora falar de assuntos mais ou menos aleatórios, porque hoje eu trouxe algumas pautas que estava comentando com o Thiago sobre a nossa, acho que a grande pegada de você fazer um podcast. Eu acho que é isso que faz um podcast ficar legal, é o fato da gente ter liberdade, conversar como a gente conversa normalmente no dia a dia, né? Sem aquelas travas de roteiro que a gente tem muitas vezes. Falar com uma câmera é diferente, conversar com alguém é bem mais legal. Então, e eu já fiz muito conteúdo assim. Claro, né, o foco é sempre olhar para as dores, né, para aquilo que o pessoal enfrenta no dia a dia e tratar essas dores no conteúdo. Mas às vezes a gente, com o tempo isso melhora, mas é difícil você perder a sensação de que você está falando com uma câmera, falando com alguma coisa ali que não é uma pessoa do outro lado, embora você saiba que as pessoas vão olhar para aquilo, assistir e tal. E a gente deu uma mudada na disposição aqui, a gente ainda não está... Primeiro a gente faz, depois a gente melhora, né? É assim que funciona. Então eu tentei dar uma melhorada na disposição. Eu acho que para mim é mais agradável eu olhar aqui e ver a gente dessa forma, sentado de frente, assim, do jeito que tá. Como a gente não tem aquela câmera de fora, né? Fica bem por aí. Uma das coisas que eu trouxe recentemente nos conteúdos que eu abordei, e deixar bem claro aqui que eu jamais vou entrar em qualquer tipo de discussão política. Não faz o menor sentido repelir ou atrair pessoas nesse sentido, porque esse não é o foco do canal, não é o foco do conteúdo que a gente produz aqui. Mas existe algo que aconteceu recentemente, que foi lá a sanção do ministro, que fez com que o site de advocacia da esposa do ministro ficasse fora. E eu lembro que na ocasião eu olhei, né, o que tinha acontecido e como eles faziam uso da nuvem da Cloudflare, e essa nuvem foi Cloudflare, uma empresa americana, e precisava cortar relações com a sanção, porque é isso que a lei diz lá, né, que eles têm que cortar a relação com os funcionários. E aconteceu do site ficar fora do ar, porque a Cloudflare encerrou lá. Enfim, não sei o que aconteceu, mas com certeza foi algo relacionado à sanção que ele havia sofrido. E eu entrei muito no mérito do... Primeiro, para mim, o que pegou foi a reflexão do quanto a gente está integrado com o mundo, o quanto a gente está globalizado, o quanto a gente depende... Nossa, é bem trágico não poder contar com tecnologias ou com empresas que atuam nos Estados Unidos. Eu acho que para quem é de TI, a maioria do que a gente usa, assim, cara, das grandes... Eu vou te dizer que, sei lá, eu não sei se tem uma ou outra empresa brasileira que a gente consegue fazer isso, mas atuar assim, de forma isolada, você falar assim, cara, eu não posso atuar com nenhuma empresa que está nos Estados Unidos, deve ser muito caótico, né? Eu acho que não só dos Estados Unidos, tá? Eu acho que é uma coisa bem, você falou sobre globalização, eu acho que é bem globalizado. Você tem um exemplo, por exemplo, do antivírus Kaspersky, que é russo. E aí, em algum momento, o governo dos Estados Unidos falou, não, peraí, tem risco de eles conseguirem enxergar informações nossas, de usuários dos Estados Unidos. Então, como o governo russo tem acesso às informações das empresas russas, e a Kaspersky é uma empresa que potencialmente pode ter acesso
independente do que está escrito no contrato, ela pode quebrar o contrato e ter acesso a uma informação, falou, cara, na dúvida, essa conta não fecha para mim. Não pode ter Kaspersky nos Estados Unidos, não pode comercializar nos Estados Unidos. Eu não fiquei nem sabendo disso daí da Kaspersky. Eu vou até pesquisar aqui para ver o que aconteceu. E aí, cara, isso aconteceu e, cara, uma empresa russa, que não diria que você depende tanto dos russos. E, cara, é uma boa alternativa de antivírus, é um produto razoável, sabe? E principalmente com preço muito atrativo. Então, no Brasil, o Kaspersky é bem forte. Agora, imagina, então, você que está ouvindo a gente aí, o Kaspersky pode funcionar, não pode mais no Brasil. E aí, como que isso te afeta, de alguma forma? Então, não só nos Estados Unidos, mas também em outras coisas. Claro que os Estados Unidos são uma potência, e, bom, claro, muito forte em tecnologia, mas, cara, se o mundo cortasse relação com a China, por exemplo, isso é um problema de catástrofe mundial, econômica, de cadeia de suprimento, um monte de coisa. Então, e a gente pode falar de países menores também, cara. Se pensar, olha só a importância dos vinhos chilenos para a economia do Chile e também para a satisfação dos usuários que consomem isso na América do Sul e em outros lugares do mundo. Então, imagina que a gente cortasse relação com o Chile, por exemplo. Cara, a gente teria uma série de problemas, não só econômicos, né? E talvez tenham, por exemplo, startups, tenha aplicativos que a gente usa que são sediados no Chile, então a gente considera. Foi no Chile aleatoriamente aqui. Então, realmente, a globalização é um ponto muito importante quando a gente fala de tecnologia como um todo. Então, quando alguém resolve isolar alguém, cara, o problema já é um grande problema, um problema global. Especialmente para quem é dessa área de TI, né? Agora, o ponto para mim é assim, tá, então eu sou a pessoa responsável pela área de TI do escritório de advocacia e, cara, eu sei que um dos donos desse escritório sofreu uma sanção, ou seja, ele foi isolado lá, né? Então ele não acessa nada, ele não pode usufruir de nenhum serviço que tenha origem americana. Só dar uma pausa. Eu usei o caso da sanção especificamente, e eu entrei, inclusive foi um vídeo que teve bastante adesão, não foi viral, mas foi um vídeo que teve bastante retorno lá no meu, que eu postei no Instagram falando disso, no caso do hype, mas claro, puxando o gancho totalmente para a nossa área, que faz sentido. Mas assim, é óbvio que a gente não vai ter outros casos onde o cliente sofre sanção. Mas eu pensei você nos pode paralelos. Sanção, mas exato. Eu pensei, por exemplo, o cara utiliza o Microsoft 365 e aí ele tem uma empresa que seja de médio para grande porte, mas ele está numa situação financeira difícil e ele precisa ir para um serviço de e-mail mais barato. Que pode cair na mesma situação. Para pensar, o cara tem, hoje, se você tiver lá o Business Basic, o plano Business Basic da Microsoft, para você ter o Exchange Online lá, ou só o Exchange Online, custa R$25 por caixa postal, por usuário, por mês. Isso se o cara fechar o plano anual. Né? Se ele não fechar, e eu estou falando mais ou menos, tá? R$26, R$27, que seja. A gente está falando só do Exchange Online. Vamos supor que ele utilize o Office 365, então ele utiliza a solução completa, ele tem lá um SharePoint, ele tem as aplicações do Office, e ele está pagando lá 80 pila por mês, R$83 por mês, que é o que custa a assinatura por cabeça. E aí, isso do standard, né? Porque tem mais caro ainda, bem mais caro. Não, tem o Premium, né, para empresas até 300 usuários, então você tem o Basic. O Basic ele é a mesma coisa que o Standard, só que não tem aplicativo instalado. Isso. Você pula um degrau instalando aplicativos, pagando mais no Standard. E aí depois você vai para o Premium, que tem recursos de tuning, para gerenciamento de dispositivo, coisa de segurança, né, categorização de dados, para você alimentar DLP, etc. E aí já é uma licença bem mais cara, vai passar dos R$120 lá muito provavelmente. Sim, mas o meu ponto é, cara, se você tem aí 20 funcionários ao custo de R$83 por cabeça, você vai ter aí, sei lá, R$1.600 por mês de custo
Tá? Sim, cara, para uma empresa que tem 20 funcionários, R$ 1.600 de custo para ter acesso a esse ecossistema, não é caro. Não é. Mas pode se tornar caro se a empresa estiver numa situação difícil. Por quê? Vamos pegar uma referência compatível. Se a gente for entrar lá na Hostinger ou entrar lá na local web. Não, referência compatível. Não é compatível, mas eu estou dizendo assim, o cara precisa reduzir custo. Tá. E aí se você vai falar assim, Tá bom, qual é a alternativa que eu tenho para colocar meus e-mails? exatamente, o cara vai ter lá 50 caixas de e-mail com 10 GB cada uma, lugar para hospedar o site dele. Pagar R$100 por mês em tudo. Exatamente. Então a gente está falando de um gap, assim, de uma diferença Claro, enorme. mais de R$1.500 por mês de diferença. E aí a gente, né, mas eu tô pensando na situação e foi isso de verdade, assim, cara. Quando É que você falar isso, eu fico bem dividido nesse assunto, tá? Então, a minha cabeça ela fica dividida entre pensar em negócio e pensar em tecnologia. Beleza? Então, olha só. A empresa está passando por um momento difícil. Ela tem 20 funcionários. E aí, eu vou falar para você. Se a empresa ela olha para esses R$1.600 e é o único lugar ou faz parte de um pequeno grupo de coisas onde ela precisa cortar, mano, a situação dela tá difícil há muito tempo, né? Sim. Há muito tempo. Então, assim, a diferença entre isso e não ter e-mail para ele talvez não seja tão grande assim. Não, Porque não. esses R$1.500 ele não vai pagar um funcionário para resolver o problema dele com esse dinheiro. Entende o que eu quero dizer? Estou olhando uma perspectiva de negócio. Sim. Beleza? Sim. Pensando na perspectiva de tecnologia, eu acho que tem alternativas. O cara tem Business Premium, por exemplo, ou tem Business Standard, como você mencionou, tem 80 e poucos reais. Cara, vai pro Basic, economiza R$30 por mês. Cara, é 1/3 da conta já, mais de 1/3, exato. 50% da conta praticamente, ser mais exato, vai dar 42%, 43% da conta. Dá Porque você mais, economiza R$30. dá mais, a gente vai de R$83 para 34, que é o que vai custar. Ah, tá. Então não vai para 50 e pouco. Não, Então ele não vai economizar 30, ele vai economizar 50. Ou 60. Economia substancial. É. Beleza, economia substancial. Vai pro Basic e faz a galera usar o Office no navegador, cara. É. Você continua licenciado, você Ou sabe. instalar um open source da vida lá para É isso, exato. Só que aí sabe o que vai acontecer? O financeiro não vai conseguir fazer um negócio no Open Office, no Star Office da vida, no WPS, etc. Instalar. Nem sei se existe, não sei, cara, não sei. Eu entreguei a idade aqui na mesa, né? Mas eu acho que da perspectiva de tecnologia é isso. E para mim o ponto, quando a gente olhou, e aí eu estava usando como exemplo a sanção, cara, a pessoa responsável de TI pelo escritório, ela sabe que a sanção aconteceu. Vou fazer um paralelo com a empresa que tem 365 e não tem dinheiro. Ele sabe que está difícil o contexto da empresa. Porque eventualmente traz um pagamento dos funcionários, porque ele vê os donos preocupados. Cara, faz parte daquele ecossistema, quer queira, quer não. Seja ele um prestador de serviço externo, ou seja ele um funcionário da empresa, cara, todo mundo sabe que tá ruim quando tá ruim. Certo? É perceptível para todos. Então, cara, por que você não levantava lá antes? Então, o cara percebeu... Só pra você saber, tá? Star Office refere-se historicamente ao pacote de software de escritório de código fechado que foi a base para o OpenOffice.org. A primeira Star Office foi criada pelo Sérgio Vídeo comprado pela Sony Microsoft em 1999, cara. E liberou para essa fonte em 2000. Caramba, entregou a idade, né? Nada, já não tá cansado de trabalhar. Star Office, né? Então, cara, eu acho assim, como que esse cara de TI não percebeu? Então, pô, cara, peraí, tudo que é nos Estados Unidos, porque o impacto da sanção, todo mundo ficou sabendo. Tava no jornal pra todo mundo. Você mudava de canal, era o mesmo assunto o tempo todo. Sim. Você abre o YouTube, é um vídeo atrás do outro falando sobre o assunto. Quais são os impactos, o que acontece,
A gente nunca, no Brasil talvez nunca tinha ouvido falar disso daí, teve que ir lá procurar no dicionário lá no Google lá, e olhar o que era aquilo, para saber do que se trata e tal. Então, cara, pera, eu sei do que se trata, eu sei o que isso impacta. Putz, cara, esse cara é sócio nesse escritório aqui, deixa eu já ver o que vai impactar a gente. E principalmente numa era de IA, eu nem vou mencionar IA aqui, porque você pode jogar no GPT e perguntar o que vai impactar e lista tudo pra você. Agora, cara, vai parar, eu uso Cloudflare. Foi o caso que motivou o vídeo, né? Cara, eu uso Cloudflare. E pra quem não sabe, você tá ouvindo a gente aí, cara, o que é Cloudflare? O que é isso? Eu chamo isso de máscara de DNS, né? Mas é um proxy, né, Du? E aí, eu tenho lá o meu hospedagem. Então vamos supor que você está com o seu site hospedado na local web, certo? Então você tem um name server lá, né? ns1.localweb.ps. Você vai pegar essa informação e vai colocar lá no registro.br. Então o cara que quando ele digita seusite.com.br, o DNS vai no registro.br e o registro.br está dizendo, ó, você vai lá na local web. Aí a local web vai, recebe a solicitação e abre o site para o cara. Beleza. O Cloudflare, ele vai oferecer uma camada de segurança. E aí eu chamo de máscara porque ele vai proteger a sua identidade, tá? Como que funciona? Você vai lá no registro.br, você vai apontar no Cloudflare. No Cloudflare, você vai apontar o local web. Pessoal, vocês vão ver eu olhando para baixo aqui toda hora, que é porque eu estou controlando a câmera pelo meu relógio. Então eu olho toda hora aqui para ver como é que tá. Por quê? Vocês precisam saber disso. Nem Salomão, em toda a sua glória, controlou uma câmera pelo relógio. A gente já tinha gravado 40 minutos de episódio e a gente perdeu a gravação porque parou de gravar e eu não estava vendo. A gente perdemos, né? Certo. Bom, só complementando o Cloudflare, certo? Só onde a gente parou. Só complementando o que você falou, o Cloudflare ele é definido como um CDN, um Content Delivery Network, né, que é uma empresa, uma nuvem gigantesca que oferece um dos grandes pontos o serviço de proxy, né, de procuração, para você proteger os seus servidores contra ataques de DDoS. DDoS é Denial of Service, né, para quem está ouvindo. É um tipo de ataque onde um hacker ou alguém mal intencionado, esse tipo de ataque ele pode ser contratado, tá? Então o cara quer ferrar com alguém, ele quer quer derrubar o site de alguém, ele pode contratar um ataque de DDoS. E aí o que ele faz? Ele usa uma botnet. Recentemente teve uma notícia de uma botnet que foi fechada. Como que era instalar? O que é uma botnet? São robôs que estão instalados em milhares, quiçá milhões de computadores espalhados no globo. Essa botnet ela foi instalada através de algum aplicativo que o cara baixou e instalou lá na máquina dele. Foi o crack do jogo lá, que ele usou um crack para craquear o jogo que ele usava. E aí ele instalou um CryptoMiner e um robozinho lá da botnet do cara. Ou nesse caso dessa botnet que foi fechada recentemente, os caras ofereciam uma VPN gratuita. E aí o cara pesquisava no Google VPN gratuita, VPN free, baixava esse aplicativo, instalava a VPN, funcionava ali porcamente, mas ela já instalava um serviço ali que ficava rodando essa botnet. E aí a botnet, o hacker, ele pode vender esse serviço. Então ele vai lá e cara, eu quero fazer um ataque de DOS no site por tantas horas. O que ele vai fazer? O ataque vai fazer com que milhares de computadores que estejam rodando esse robô ao redor do globo acessem ao mesmo tempo o serviço. E aí você tem duas formas de evitar isso. Com uma inteligência artificial, onde você vai ter ali uma medição, né? Você vai ter um firewall, um equipamento que faz essa leitura de qual que é a média de pacotes que ele recebe normalmente. Ele está recebendo um ataque, então ele está recebendo milhares de pacotes, ele vai fechar esses acessos
temporariamente para poder discernir, ou ele tem uma rede tão grande, tão poderosa, que ele não vai perceber o ataque. Então a Cloudflare é isso, é uma nuvem gigantesca e é uma empresa americana. Então sancionado no caso. A gente está pensando então como é que funciona esse proxy, né? Essa procuração que existe de um para o outro. Então no registro.br eu apontei para minha conta pro DNS do Cloudflare. E no Cloudflare eu apontei para o local web. Então quando eu abro o site, ao invés de eu mandar a requisição direto para o servidor da local web, eu vou mandar primeiro para o Cloudflare. E aí o Cloudflare tem essa inteligência artificial que você comentou. Ele vai falar, cara, tem muita solicitação vindo desse mesmo IP, ou desse mesmo modo. Ele começa a colocar CAPTCHA. Sabe quando você vai abrir um site? E sei lá, o Google, você vai fazer uma busca no Google e ele coloca um CAPTCHA. Não é, mas por que o CAPTCHA? Ele está protegendo, porque você poderia ser um robô. Então colocando o CAPTCHA ele deixa passar. Então o Cloudflare faz isso. Inclusive é uma recomendação, é muito legal se você puder ativar o Cloudflare. Tem conta gratuita e que assim, tem muita coisa boa gratuita ali, assim. Então entra lá no Cloudflare, dá uma olhada, explora bem isso, porque é muito bacana, tá? E é uma proteção que você pode ter no site da empresa que você trabalha, ou do seu cliente, com muita facilidade, é o que você quiser. De qualquer forma, o cara de TI, ele já sabe que tem Cloudflare, ele já sabe que é dos Estados Unidos, ele já sabe que o cara está sancionado, ele, cara, traz na mesa, você tem essa oportunidade. Olha só aí, quando a gente pensa na invisibilidade, né, do profissional de TI, né? Pô, se tá tudo funcionando, ninguém nem lembra que esse cara existe, né? Tá aqui um momento das pessoas do negócio, da empresa, perceber que você existe. É quando você percebe a necessidade do negócio e vai lá com uma solução, vai lá com uma proposta, vai lá com uma ideia. E não é ideia, pessoal, vamos trocar um servidor para um servidor melhor? Não, não é isso. Cara, olha só, eu percebi que está acontecendo isso no contexto aqui da empresa e eu percebi que a gente tem esses recursos aqui. Então, cara, tem um sócio nosso que está tendo um problema de relacionamento com entidades americanas. Então, a gente tem todos esses serviços aqui que são americanos, cara, a gente precisa fazer um plano para migrar eles. Porque se em algum momento eles pararem de funcionar, a gente vai ficar sem. Então, esse é um papel super importante do profissional de TI dentro de uma empresa e que faz ele aparecer e ser lembrado. E ele passa a ser lembrado como alguém estrategicamente importante. Pô, cara, esse cara tá ligado no que tá acontecendo. Ele trouxe até uma parada que fez eu lembrar de um outro negócio que eu preciso fazer isso aqui, rapaz. Nossa, eu nem lembrava daquilo lá. Então, essa é a importância e a relevância do profissional de TI para o negócio. Não só em manter a roda ou a engrenagem da tecnologia funcionando, ela girando ali. Isso é muito importante, cara. Eu diria que é essencial. Então, quer dizer, aí é um ponto que eu gostaria de o nosso slogan é tecnologia que serve o negócio, né? Então, olha como isso é essencial. Esse é o nosso diferencial de mercado. A gente conseguir olhar para negócio além de olhar para tecnologia. Sim. Mas então você entrou num ponto interessante, que é um ponto que para mim, eu tenho mencionado muito isso, que é a, entre aspas, necessidade de você aparecer para o cliente, aparecer para a tua empresa, fora do problema. Perfeito. Porque TI é hoje, né, a infraestrutura de TI de uma empresa, ela é tão essencial quanto a energia elétrica, ou quanto a água, ou quanto, enfim, qualquer outra coisa que é essencial. Perfeito. Passou a ser essencial. Então, e isso é uma coisa interessante você pensar, né, cara? A gente presta um serviço que é essencial para a pessoa. Cara, dependendo do local que você está, dependendo da época do ano, se você é o técnico de ar-condicionado, a empresa... é o seguinte, tá um calor do caramba, nossa, quebrou o ar-condicionado, tá? A empresa vai continuar trabalhando, porque a gente liga ventilador... a gente está aqui, neste momento, no escritório novo, sem ar-condicionado. Tá calor. Estamos aqui, cara. Passando a tarde inteira aqui, solzão ali na janela e beleza.
Estamos aqui. E há vários serviços nessa categoria. Sim. Mas então, o TI se tornou absolutamente essencial. Inclusive, existem, acho que eu diria que a maioria das empresas hoje, eu não vou dizer 100%, mas uma grande parte das empresas hoje, se parar a infra, se parar a internet, se parar os computadores, se parar a rede, o cara pode pegar as coisas e ir embora. Vou falar uma coisa pra você. Pra mim, nós estamos em 25. Antes de 2040, 100% das empresas vão ser uma empresa de tecnologia. Em que sentido? Por exemplo, a gente já depende da tecnologia, certo? Depende. Essa é a palavra, depende. A gente depende da tecnologia. A gente já tem LGPD. GPDR lá na União Europeia, já há muito tempo, já mais do que LGPD por aqui. A tendência... Então, por exemplo, a gente tem empresas hoje... Vamos pensar no escritório de advocacia. A gente estava falando do escritório de advocacia até agora. Não era uma preocupação, por exemplo, categorização de dados, etiquetas de dados. Não era rótulos de dados nos servidores. Não era uma preocupação. Hoje é. Eu preciso ter uma classificação de dados para eu poder determinar quais dados podem sair da empresa, quais não podem, quais podem ser editados, qual não pode. Eu preciso mapear isso. Eu não posso. Não é só mapear, eu tenho que reportar isso, eu tenho que ter onde monitorar isso. Olha o perfil da Microsoft, o sucesso absoluto que é. Porque eles trouxeram um lugar onde você pode monitorar o que está acontecendo. Você tem uma visão clara do que está acontecendo no todo de segurança de todo o seu ecossistema. Então, olha como isso já é importante hoje. Em 10 anos, o cerco aperta mais e a padaria vai estar falando de categorização de dados. Porque a padaria hoje, em 2025, ela está preocupada, cara, tem Wi-Fi grátis. Se o cara vier aqui cometer um crime cibernético, eu não sou cúmplice dele. Pô, cara, peraí, então tira o Wi-Fi. Aí o seu manual da padaria, não, tira esse Wi-Fi aí, acabou com esse negócio aqui. Não. Só que é uma preocupação que ele está tendo. Então amanhã a preocupação vai ser mais madura. A preocupação que uma padaria tem hoje com tecnologia é muito maior e mais madura do que ela tinha 5 anos atrás e 10 anos atrás. Talvez uma padaria 10 anos atrás nem computador tinha, dependendo qual fosse a padaria do seu Manuel da esquina. Só que hoje não tem como, ela tem que emitir um cupom fiscal. Então, eu posso te falar, tem uma padaria no centro de Campinas, que eu fui lá recentemente, que os caras não aceitam cartão. Beleza, por quanto tempo você não vai durar isso aí? Cara, eu não sei, a última vez que eu peguei uma cédula. Outro dia, eu não sei o que aconteceu, que alguém pegou uma cédula de dinheiro, eu falei, nossa, que legal isso aqui. Cara, tem 40 anos. Assim, eu não sou um menino de 10 anos colocando dinheiro. Eu falei, cara, que legal, faz tempo que eu não pegava dinheiro. Eu fiz um pix pra pessoa pra ficar com dinheiro. Só pra falar, olha, tem uma nota de... Eu não uso. Então, cara, é muito pouco o uso disso. Quanto tempo esse cara vai sobreviver desse jeito? Não, mas por que eu tô falando isso? Porque, cara, eu sentei e pedi o que eu tinha que pedir, eu nem eu não tinha vontade. Mas você fez um pix pro cara? Então, ele não aceitava dinheiro, eu tive que falar que eu fui buscar, cartão. eu tive que ir lá, não aceitava cartão. Eu tive que ir no caixa eletrônico, sacar e pagar ele dinheiro. Cara, eu não tenho caixa eletrônico pra ir. Eu não tenho. eu nem sei onde tem um caixa eletrônico. Eu não tenho conta no Itaú, centro de Campinas. Aqui a gente tem no Santander, aqui a gente tem no Itaú, não tem conta em muitos dois. Eu não sei o que eu faço. Se eu precisar de dinheiro, eu vou recorrer àquela cédula que eu paguei, comprei no cara, né? Com o Pix. Cara, então, entende? Não faz sentido. Cara, minha carteira, eu nem sei onde ela tá. Eu não sei se ela tá no carro, se ela tá ali na minha mesa, ou se ela tá em casa. Por quê? Porque minha CNH tá no celular. Tá... Então, qual é a minha leitura? Em 10 anos, até 2040, toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia. Ela vai ter que ter uma área dedicada à tecnologia. E essa área vai ser tão importante quanto a área de negócio, a área core de negócio. Hoje, quando a gente pensa em IT, a gente tem a área de negócio e a área de TI como uma área que a área de negócio é cliente dela, certo? Esquece, isso vai mudar. Assim, e já tá mudando. TI faz parte do negócio.
Porque o cara, quando ele vai tomar uma decisão de negócio, ele depende da tecnologia, ele precisa envolver tecnologia. Pensa numa empresa que fala assim, gente, vamos crescer, vamos expandir ou vamos diversificar? Esse é um dilema que todo empresário chega em algum momento, certo? Expandir ou diversificar? Cara, pô, vamos pensar na padaria lá, né? Cara, e agora? A gente faz pãozinho, a gente tem o melhor pãozinho da cidade. Só que o que a gente faz? Ou a gente faz mais pãozinho para vender nas outras cidades, ou a gente passa a fazer bolo também e a gente vai caminhar para ser o melhor bolo da cidade junto com o melhor pão da cidade. E agora? O que nós vamos fazer? Tem uma decisão para tomar. Ele vai chamar o consultor de tecnologia, ele vai chamar a pessoa responsável por tecnologia para perguntar, cara, se eu começar a fazer bolo, o que vai mudar no meu sistema? Eu preciso ter um sistema diferente ou o mesmo sistema que eu uso? Eu vou produzir mais e vender mais. Precisa ter servidor? Precisa ter mais computador? Precisa não sei o quê? Ele vai ter que levantar isso como parte da necessidade de negócio. Para ele tomar uma decisão de negócio. Então, cara, para mim, repito, para 2040, toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia. Então a gente pode... Isso eu acho que dá para cravar. E aí, aqui eu já falo para você, eu sei que tem grande parte do meu público-alvo, né, que eu tento direcionar muito o meu conteúdo para aquilo que... para atrair as pessoas, né, o que eu entrego, né, no curso fechado, das classes que são fechadas, é a transformação que eu gerei em mim e em algumas pessoas para quem eu, sem saber que eu estava fazendo isso, que eu mentorei no passado. Que é a implementação do mindset que eu tinha de como trabalhar, né, nessa área. E eu sou um cara que gosta muito da área técnica. Eu percebi que para eu escalar, né, para subir, para crescer, para melhorar, eu precisaria deixar um pouco da área técnica e começar a atuar como empresário e tal. Mas a minha paixão iria continuar. Então a forma que eu encontrei de manter viva a minha atuação nessa paixão é ter proximidade com o público que é técnico, que põe a mão na massa e tal. Então eu trabalhei professor. Então com isso eu consigo escalar, né? Eu consigo, no futuro, ainda não é a realidade, mas no futuro, deixar de pôr a mão na massa técnica ali e ficar como mentor do pessoal. E uma grande parte do público para quem eu direciono é a galera que, cara, começou a trabalhar com informática, tem algum interesse por informática, gosta, porque quando você começou a trabalhar como técnico, você era só o carinha que gostava de informática, certo? Você gostava de computador, de repente você sabia... Então assim, o conteúdo aqui não é para o cara que é gerente de TI. Que é gerente de TI. Mas ele também não é para o cara que sabe, não é para o cara que sabe tudo, mas também não é para o cara que não sabe o que é um sistema operacional, ele tem que ter o mínimo ali, ele sabe o que instalar um Windows, porque eu não entro nesses tópicos aqui. Mas eu falo para a galera de uma oportunidade para nessa área, como prestador de serviço de TI, como MSP, né, como um provedor de serviços gerenciados, como um cara, como um consultor de TI, especificamente nessa área de administração de redes, de segurança, firewall, virtualização, enfim, cloud, que é o que a gente fala aqui. E dá para cravar que não importa a situação, e isso é uma coisa que precisa ser muito claro, você precisa ter muito claro para você todos os dias, né? O que está dentro do seu controle? A situação política do país, a situação econômica do país está dentro do nosso controle, a gente consegue controlar isso, a gente consegue fazer com que isso sempre tenha bons resultados? Não, não tem. Então será que compensa gastar a nossa energia pensando nisso? Cara, não compensa. Você tem condições de... Você viu que o bicho pegou. Você tem condições de pegar outras coisas e sair do país de uma vez, né? Deixar... Não tenho. Então, cara, você vai ter que viver num país que não importa qual é a situação dele. E o país não fecha.
Esse é o ponto. Ele pode quebrar, ele pode falir. A gente tem exemplos disso lá. Ele pode falir, mas não fecha a porta igual uma empresa. Exatamente. Tem que viver, as pessoas estão aqui. No Sudão, cara, o cara tá na miséria, ele não tem o que comer, o que beber, mas ele tá lá. Ele tá lá, ele continua existindo. E eu acho que dá para cravar, considerando o tamanho do país, considerando o que a gente tem no Brasil, é que as empresas, por mais que muitas fechem, por mais que muitas quebrem, elas vão continuar existindo. E essas empresas que continuarem existindo vão precisar de profissionais de tecnologia, de um prestador de serviço de TI. Então, é uma oportunidade que, dentro de uma área que não vai ter escassez. Esse é o ponto. Mesmo quando tu tiver escasso, profissional de tecnologia não vai ter escassez de cara. A gente vai ter sempre isso. A gente sempre espera o melhor, mas a gente se prepara para o pior. Eu acho que se você almeja ir para outro lugar, eu gostaria de ir para outro país. Legal, você precisa de conhecimento, você precisa ter skill. A gente está com uma invasão de pernilongos aqui, porque a gente tem que deixar as janelas todas abertas por conta do ar ainda, né? Tem que ter skill técnico. Mas eu vou ficar por aqui, não tenho nenhuma perspectiva. Tá bom, também tem que ter skill técnico. Skill técnico não é opcional. O resto que vem depois dele é opcional. O que você vai fazer com ele é opcional. Mas o skill técnico não é opcional não, tem que ter. E no mundo onde a tecnologia é cada vez mais importante, a bagagem técnica é essencial, cara. Essencial. Se eu não pensasse como eu penso, se eu não conseguisse encontrar soluções para problemas como eu consigo, eu nem sei o que eu ia estar fazendo. Provavelmente eu teria, algum negócio aí. Talvez eu teria minha padaria, se eu não ali com a padaria. Sem demérito. Mas o ponto é que eu consigo pensar muito. Eu não consigo pensar em trabalhar com tecnologia sem ter a desenvoltura e o conhecimento técnico para resolver o problema. Eu consigo pensar em muito poucas áreas onde a gente consegue atuar distante da tecnologia. Um bar hoje tem um sistema. Estamos falando de padaria, um forno da prática hoje, para fazer pão, ele é totalmente automatizado, e informatizado. Então tem Wi-Fi, você vai programar ele vai pegar IP, ele talvez tenha vulnerabilidade, precisa de aplicação de patch. E aí a gente está falando de um forno de açapão, da prática, que é a melhor marca de forno. É isso, cara. É isso aí. Bom, cara, acho que para esse episódio, para nosso retorno, tá legal. E a gente vai procurar. É o seguinte, o meu compromisso com o Thiago, a gente se fez esse compromisso. A gente vai pegar um dia da semana onde a gente vai vir aqui gravar. Vai ficar, esse dia é o dia da gente ir lá e gravar. Não vou prometer, como a gente estava regularmente postando e tal, toda semana, né, ou 15 dias. Mas, como a gente vai manter uma regularidade na gravação, é óbvio que a gente vai querer colocar esse conteúdo no ar. Então, esse é o nosso retorno, oficialmente assim. Você vai ver no canal, eu vou intercalar esse conteúdo, né, do podcast e do bate-papo aqui. E eu já tenho alguns convidados para fazer. Tem um cara da área de desenvolvimento, nós vamos brigar com ele aqui, que vai vir, a gente vai pegar ele de jeito aqui, um desenvolvedor, a gente vai bater um papo com ele, vamos falar desde o desenvolvimento. E a ideia é trazer outros profissionais, pessoas para bater um papo com a gente. Se não por aqui presencialmente, de repente online, a gente vai arrumar um esqueminha, a gente vai melhorando. É aquela coisa de novo, né? Primeiro a gente faz, depois a gente melhora. Mas eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Então, obrigado pela audiência, se você ficou até aqui. Não se esquece de dar o joinha aí, se inscreve no canal e tamo junto. Deus abençoe vocês. Valeu, galera. Deus abençoe.